Agradeço a presença de todos os munícipes, lideranças, todos aqueles que aqui estão participando, prestigiando este evento. Sinto a presença do senhor Reinaldo Leite, da diretoria do Conselho Bela Vista, senhor Tiago, representando o vereador Rubens Calvo, também senhor Osmar Sossai, presidente da Conferência São Cirilo Vicentino, e chego agora o subprefeito Gilmar Tadeu Ribeiro Alves para suas considerações iniciais e apresentação do evento da audiência pública aqui ao lado de todos vocês. Agradecendo também a administração e direção do colégio por ter cedido à subprefeitura Sé o espaço para esse encontro. Que Deus lhe dê inspiração. Amém. Que resolva os problemas. Amém. Amém. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meus amigos, é o seguinte, nós lançamos esse edital do Complexo Júlio de Mesquita, são 11 mil metros quadrados, começando ali na Praça Belo Labaito, indo até a ligação leste-oeste. Ele dá 11 mil metros quadrados, é um complexo de viaduto, Deixa eu colocar a mão aqui, de baixios de viaduto e laterais do viaduto. Está sendo alvo de nós lançamos esse edital em fevereiro, começo de fevereiro, começou a contar prazo, fevereiro de 2016 até março de 2016. Não, antes tinha um prazo que era março, 2 meses de prazo para chamando os interessados em participarem dessa concorrência. Nós realizamos no dia, acho que foi 3 de fevereiro, uma audiência na subprefeitura da Sé. E nessa audiência nós debatemos vários aspectos. Foi uma audiência para apresentar o edital, e nessa audiência várias propostas foram feitas, e uma das propostas era pedido de prorrogação de prazo, dilatação de prazo. Nós incorporamos várias propostas no edital e também incorporamos a dilatação de prazo. Publicamos um novo edital dilatando para mais 2 meses o prazo para chamamento, para que os interessados comparecessem. Então, contando até o final, agora então o prazo final será no dia 31 de maio, então nós tivemos 4 meses para que os interessados se apresentassem, também dirimissem as suas dúvidas. Pessoas procuraram lá a subprefeitura individualmente, grupos, para se esclarecer em relação a todos os aspectos do edital. E nós, um pedido foi que nós fizéssemos uma audiência muito, quer dizer, com uma convocação maior, com prazo maior, para que mais pessoas pudessem participar desse debate, dar a sua opinião e contribuir com a melhor escolha, o melhor projeto, uma melhor inserção de proposta no Complexo Júlio de Mesquita. Então essa audiência tem o sentido, quando da comissão julgadora das propostas, de levar em consideração todos os aspectos que tiverem uma certa unanimidade, tiverem maioria de adesões aqui nesse fórum que nós estamos realizando aqui. Então esse é o sentido dessa audiência. É uma audiência que tem o objetivo de aprimorar todos os aspectos de escolha da melhor proposta de projetos a serem implantados ali no Complexo Júlio de Mesquita. A nossa ideia aqui é que a gente seja bastante objetivo, mas que vá também centralize os aspectos mais importantes para que todo mundo possa opinar e também se esclarecer sobre os mais variados aspectos do edital.
Então nós organizamos aqui essa audiência de hoje com uma apresentação por um representante, que é o Fernando, né, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Depois o Zoilo, que é o nosso assessor jurídico, sobre os aspectos formais do edital e principais aspectos do edital. O doutor Jorge também, ele é o procurador do município, ajudou em toda a formatação do aspecto legal, foi também uma pessoa decisiva em apontar, em estudar sobre todos os aspectos do ponto de vista legal. Do ponto de vista de conceituação de ocupação do espaço, houve uma contribuição muito grande da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Todo o aspecto conceitual foi realizado pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A subprefeitura, então, como ocupa o território, é um território da subprefeitura, participou também, deu opiniões também nos conceitos, em vários aspectos da proposta e também na formatação legal do edital de concorrência. Então, o que nós propomos aqui é que cada um, o tempo, qual que seria o tempo? 10 minutos? 10 minutos de cada um, apontando os aspectos centrais. Depois nós abriremos inscrições. A ideia é que a gente abra se a gente estabelecer 3 minutos para cada um, 20 pessoas inscritas, daria já mais 1 hora de debate. A nossa ideia é que cada grupo de 30 voltasse para a mesa para que a gente pudesse responder e não repetir, às vezes, as mesmas questões sendo levantadas. Então, nós estamos pensando desse jeito o encaminhamento dos trabalhos de hoje. Então, vamos começar pelo Fernando, que vai fazer essa apresentação mais conceitual da ocupação do baixio do viaduto. Vamos lá. Boa noite a todos. Agradeço ao Gilmar pela oportunidade. Sou Fernando, arquiteto da São Paulo Urbanismo, é uma empresa da Prefeitura vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Queria dizer inicialmente que essa iniciativa do baixo do viaduto do Júlio de Mesquita, a gente já vinha estudando essa questão dos baixos de viaduto, que é uma questão muito importante para... em toda a cidade a gente tem a presença dos viadutos como elementos tidos muitas vezes como um espaço perigoso, negativo para a cidade. E é importante, como política de desenvolvimento urbano, que a gente entenda que os baixos de viaduto também são espaços públicos, eles fazem parte da cidade e a gente tem que fazer todo um esforço para o poder público para poder ativar esses lugares e ter eles de volta como um espaço importante para a população, um espaço útil para a população, um espaço democrático para a população também. E vários outros equipamentos culturais, como a própria casa da Dona Yaya. Então, essa iniciativa ela busca recuperar esses espaços, como eu disse no início, que são espaços muitas vezes sem utilidade, não conseguem ser apropriados pela cidade, contribuir com a sua zeladoria, incentivando o uso às 24 horas e garantir que esse espaço tenha um uso mais intensivo e democrático para a cidade.
Tem uma legislação que já rege essa seção dos baixos de viaduto, que é uma lei 13.22378, e atualmente o decreto de 2007, 48.378. Novamente, o objeto da concessão. Os fotos, acho que a gente pode passar rápido, o pessoal já conhece. São 3 áreas, como eu disse, a maioria das áreas são áreas cobertas, que totalizam por volta de 7 mil metros quadrados, e como as áreas descobertas estão ali na parte maior, A, e na área B, a gente tem um total de 11 mil metros quadrados. A gente trouxe também alguns elementos de referência, só para vocês terem uma ideia. Esse é um problema que acontece na questão em várias cidades do mundo, a questão da falta de utilização, de ser um espaço com pouca intensidade de uso, e aqui algumas iniciativas que podem ilustrar o que a gente pode ter aqui no Júlio de Mesquita. Pode passar? Esse é um viaduto que, na Holanda, que era usado como estacionamento, e atualmente ele tem diversos equipamentos, algumas lojas e alguns usos de lazer na população, quadras, pista de skate. Esse trecho aí é um mercado, no mesmo viaduto, né? Um mercado que é implantado, tem áreas de estacionamento para os clientes, e ele é bem próximo daquela pista de skate. Tem uma floricultura também. Esse é um outro exemplo, fica em Buenos Aires, na Argentina. São diversos restaurantes que ficam embaixo do viaduto. Pode passar? Esse é em Nova York, é um trevo rodoviário que fica próximo ao parque, e no meio do trevo rodoviário foi construído um conjunto de restaurantes também. Pode passar? Bom, em relação às diretrizes, eu falei um pouco já da questão da planificação urbana e paisagística, né? O concessionário tem a obrigação de fazer a planificação paisagística do local. Vai tirar as pessoas que moram debaixo do viaduto? Gente, é o seguinte, ou nós realizamos o debate ou encerramos a discussão. Vocês querem que encerre? Eu acho que não. Então não vamos tumultuar. Não é porque a pessoa tem opinião diferente que vai se impor no grito. Ninguém vai se impor no grito. Todo mundo vai ouvir aqui, todo mundo, gostando ou não gostando. Vai ouvir. Bom, vou falar meio resumidamente aqui. A ideia é que... Pode continuar. O vencedor da concessão, ele pode utilizar as partes cobertas do baixo de viaduto para exploração comercial e de serviços. As áreas descobertas, elas não podem ser fechadas, elas têm que ter zeladoria, tem que ter um projeto paisagístico, que faz parte da projeto, na verdade, global do baixo de viaduto. Ele é objeto da homologação de apresentação na concorrência. Ele vai ser analisado pela prefeitura. O concessionário vai ter que equipar esse lugar com bancos, com jardins, com áreas de lazer. Esse espaço vai poder ter que ser iluminado também, vai ter que ter acessibilidade universal, e o concessionário vai ter que cuidar dele como uma obrigação durante a vigência do contrato. Esses são parâmetros técnicos de ocupação.
É possível que as áreas cobertas sejam ocupadas de 30% a 100%. É importante que as áreas que sejam consideradas como lojas e áreas comerciais tenham transparência, sejam um conjunto que se integre aos demais espaços do conjunto aqui, que seja uma área com fruição pública, com as pessoas possam passar por ela, e que os passeios públicos em volta, no entorno, tenham uma condição de acesso e de largura mínima adequada para o fluxo de pessoas que transitam pelas ruas aqui do entorno. Não, calma. Os demais elementos acho que não são muito detalhados, acho que não é o caso de... Passa a luz. Não, passa a luz. Não me filma não, por Quanto favor. filma, tio? Cadê a cara do Muito obrigado. Agora a gente vai ter a apresentação do Dr. Zúlio, Nossa celular, tio. assessor jurídico da Supervícola SE. Muito filma. Bom, boa noite. Eu acho que a ideia que o Fernando tentou passar para todos é que o Complexo Júlio de Mesquita, ele acabou separando o bairro de Bela Vista. A ideia aqui é que haja uma requalificação daquele espaço, onde haja uma união dos dois lados da Bela Vista. Então, é um local que se pretende que haja a inclusão de todo mundo, que possa ser um local de esporte, que possa ser um local de cultura, que valorize a gastronomia da Bela Vista, que valorize a cultura da Bela Vista, que é muito forte, e haja um espaço, mas que tire toda aquela fachada e ela seja mais integrada, haja maior passeio público, que haja uma maior interligação dos dois lados, possibilitando a qualquer pessoa ter acesso, possibilitando que haja um espaço onde seja possível ter conveniência cotidiana, que possa haver um mercado, que possa haver uma lavanderia, que possa haver programas sociais voltados ao público infantil, infanto-juvenil, adulto e da terceira idade. Então, é um local que a gente está pretendendo aqui ter a inclusão da Bela Vista com o baixo do viaduto e do baixo do viaduto com a comunidade da Bela Vista. Eu acho que é basicamente a ideia do edital. Eu poderia aqui ficar falando dos aspectos técnicos, jurídicos, mas eu acho que aqui não é nem o momento para isso. Quando houve a audiência lá atrás, na Subprefeitura SE, o pessoal fez lá as suas sugestões, inclusive aumentando o prazo, solicitando a inclusão cultural da Bela Vista, e isso tudo foi observado, inclusive também a observância de quem for o vencedor ter compromisso com os atuais permissionários que lá estão, no sacolão. Então a ideia não é a exclusão, e sim a inclusão de todos, para que aquele local se torne mais aprazível para os moradores da Bela Vista. Eu acredito que é isso, e fico aberto a perguntas mais tarde. Só para vocês, com a gente não. Vamos pedir o seguinte, viu, gente? Vamos garantir a palavra das pessoas, tá? Cada um vai se inscrever aqui, vão dar 3 minutos, e as pessoas que também não quiserem falar, mas quiserem registrar a sua opinião, a sua questão, tem alguém aí distribuindo o material. Quem está distribuindo aí os folhetos, as fichas? Maria, cadê? Então, Maria, é o seguinte,
Quem às vezes é tímido, não gosta de falar, mas quer registrar sua opinião, a sua sugestão, vai poder fazer através de uma ficha que nós temos aqui. Então as pessoas vão levantar a mão por ordem, vamos registrar, nós não conhecemos pelo nome todo mundo, então ela vai falar o nome. Vamos pedir para o pessoal aqui que está no apoio. Não, mas independente disso, é o seguinte, a pessoa vai levantar a mão, o pessoal que está no apoio vai lá registrar o nome de quem está levantando a mão, vai vir para cá, a gente vai saber quem chamar, né? Pela ordem. Então vai lá, o pessoal vai levantando a mão e você vai anotando. Vamos lá. Aqui, o companheiro aqui na frente, vem aqui. Ele já vem aqui, eu não sei, ele vai dizer o nome. Fala seu nome. Não é só falar, é porque muita gente quer falar, quer só organizar, é só isso. Ah, mas você vai falar o que você quer. Meu nome é Reginaldo Araújo. Reginaldo Araújo. Posso falar? Eu moro na rua há 3 anos só. Eu tenho as minhas condições, entendeu? E já observei várias condições. Mas eu quero alguma ajuda desses caras aí, ó, do vereador, por nós que moram na rua, porque às vezes a gente não pode falar, mas eles que estão aí sendo vereador, administrando, eles podem falar por nós, entendeu? E nos dar alguma ajuda de sair da rua, de pagar um aluguel, eles podem ajudar nós a ter uma vida comum como cidadão, que a sociedade às vezes discrimina. Ó, eu conheço travestis, eu conheço moleques de rua que moram na rua, porque não foi ajudado, aí pode ser que os vereadores nos ajudem, entendeu? Só isso. Poucas palavras, mas pode ser? Você pra caralho, você é mó da hora. É pera, gente. Ela é da hora, amiga na rua. Amiga na rua. Vocês falaram os seus propostos. Não sei o que, montar, não sei o que, não sei o que. E nós, na força, você não falou nada. Muito ainda, lembra a mão, sabe? Deputado com respeito. Tem família, tem criança, tem tudo. É isso mesmo. Vocês não estão falando nada, tio. Só fala de vocês. Tem respeito, tio. Tem respeito. Tem uma frase aqui, ó. Espera lá. Tem horário também? Horário para continuar não tem, né? Com todo respeito a todos, entendeu? Você falou dos seus propostas, vocês todos, certo? E nossa proposta? Pediu a opinião de cada um? Não pediram, né? Só o seu, só. É pouca ideia. Nós, gente, dando sequência, Reginaldo, Marcos César, vocês falaram aí nesse monte de coisa, quantos de imposto vai tirar para Bela Vista? Aí eu vou perguntar para o senhor, e para a questão humanitária? Ontem estava frio, né? Hoje está mais frio ainda. Nós estamos ali. Vocês não falaram nada para nós. Vai fazer o quê? Tirar focos
Não vi nenhuma foto minha, daquela pessoa, daquela outra pessoa. Mas é, debaixo do barulho não tem ninguém? Nós estamos ali, gente. Vocês não estão olhando para nós. Ah, Bela Vista, Bela Vista conhecida há não sei quanto tempo. Mas é uma questão, nós somos parte da Bela Vista. Eu estudei, só que eu tenho uma situação difícil, como todos os meus amigos aqui. Então, qual que é a palavra que vocês dão para nós? Vamos fazer um monte de coisa, floricultura, teatro, a Rede Globo. E eu? Um peitinho que está lá embaixo e a luta. Ah, Marco César, quem que é você? Eu sou um cidadão. Quem que é aquele cara ali? Quem que é aquele outro cara lá? Aquela menina que está com filho? Aquele senhor da cadeira de rodas? Eu não vi vocês falarem isso. Eu peço que vocês... mas vocês fazem muita bagunça. Não é que faz muita bagunça. Toda casa tem briga, toda família tem confusão. Nós também somos uma família. O marido que não briga com a mulher aqui, levanta a mão. Tá? Pergunto, quantos de nós já não ajudamos o pessoal morador aqui da Bela Vista? Tudo que precisa, a gente ajuda. A gente não é contra ninguém. É só que nós estamos sendo excluídos. Eles estão fechando os olhos. Porque eu não estou vendo vocês falarem nada para fazer. Ah, vamos fazer isso, vamos pintar, vamos desenhar. Mas o que nós vamos fazer com aquelas pessoas, gente? Ah, eu já não velho, cabelo branco, e aquela criança? Vocês não vão dar estudo? Vocês não vão dar alguma coisa para eles crescerem? Conselho tutelar, que eles querem. Por favor. Vamos conselho tutelar para elas. Eu vou ler aqui uma pequena carta que a gente redigiu acerca desse edital. Simbora. A gente trouxe algumas imagens, inclusive várias pessoas que estão aqui hoje, Paulo, Thiaguinho, Márcia, eles aparecem ali, mas não estão querendo deixar a gente passar. Então, são fotos e um vídeo que a gente gostaria de passar para vocês de um trabalho As únicas imagens que já que vem importam. sendo feito lá debaixo do viaduto. Ok, eu vou... eles não deixaram que fique registrado. Eles não permitiram que as imagens sejam passadas. Então eu vou ler o texto só. Nós, artistas atuadores do bairro do Bexiga, que nos encontramos... Respira. Senão a gente não vai ouvir nada. Calma. Nós, artistas atuadores do bairro do Bexiga, que nos encontramos na encruzilhada do terreiro coreográfico, consideramos o edital de concessão do complexo Júlio Mesquita Filho uma grave ameaça para o bairro do Bexiga. Uma grave ameaça à sua memória, sua cultura, seus moradores, inclusive os de rua, e atuadores em geral. Esse edital se mostra a porta de entrada para a especulação imobiliária e, consequentemente, abertura clara para um processo de gentrificação do bairro do Bexiga. Isso significa expulsar o povo da terra que já habita para introduzir um novo perfil de moradores, elitizar um bairro popular, modificar o DNA do bairro para valorizá-lo, entre aspas. Dar uma outra cara mais limpa para o bairro. As consequências disso a gente conhece: aumento dos aluguéis, expulsão dos seus moradores de origem, principalmente os mais pobres, fechamento dos comércios populares
imposição de uma monocultura com comércios e serviços que, pelos seus preços, não poderão ser usufruídos pelo bairro, pois não levam em conta o cultivo do bairro, o cuidado pelo bairro. Como sabemos, o interesse privado se preocupa apenas com o máximo lucro proveniente da exploração da terra. Esse edital é, sobretudo, uma ameaça à essência do Bexiga, ao seu multiculturalismo fundante, que lhe enriquece imensamente e lhe informa. Uma ameaça àquilo que faz com que o Bexiga seja o Bexiga. Acreditamos que seja importante, sim, melhorar as condições urbanas, paisagísticas e ambientais, como queiram chamar, do bairro. Mas queremos que isso seja feito com a mesa tem que ouvir também, não é só falar assim à toa. Ele está falando com vocês também. Vocês não estão ouvindo. Eu estou vendo, vocês estão ouvindo. A audiência tem que falar. Não estão ouvindo, nós estamos vendo. Eles estão ouvindo, eles não têm escolha. Calma aí. Então, sim, acreditamos que seja importante melhorar as condições urbanas paisagísticas e ambientais e urbanas do bairro, mas queremos que isso seja feito com o Bexiga e com o povo da terra do Bexiga, em acordo com os interesses públicos, para que esse povo que vem construindo esse bairro há tanto tempo possa usufruir de melhores condições de vida. E esse edital não traz nenhuma garantia nesse sentido. Ele dá total liberdade aos interesses privados e privatistas. Isso porque os gestores públicos se recusaram a elaborar o texto do edital junto dos atuadores públicos do bairro. Passaram por cima de trabalhos que já vinham sendo realizados com êxito nos baixios do viaduto Júlio Mesquita Filho. E realizaram uma audiência pública, essa, porque a primeira não foi uma audiência pública, foi uma apresentação do edital. Depois do edital já está todo desenhado e muito próximo da data de encerramento e recebimento de projetos. Hoje é dia 19, encerra dia 31. Não tem como modificar nada no edital. Esses argumentos bastariam para pedirmos o cancelamento desse edital. E pedimos a um inquérito aberto junto ao Ministério Público Federal, número 13400010833-2016/10, configurando esse edital enquanto um ato lesivo ao patrimônio artístico, estético, histórico ou turístico do bairro. Além desses argumentos, encontramos também algumas questões jurídicas que podem colocar em suspeita a legalidade desse edital. O texto do edital diz que ele está baseado no decreto número 48378 de 2007, que regulamenta os usos dos terrenos públicos nos baixios dos viadutos, e que, de acordo com esse decreto, os gestores públicos poderiam ceder ou conceder terras públicas para interesses privados via licitação. Porém, esse decreto, por sua vez, está baseado em 3 leis: a Lei 11.623, a Lei 13.426 e a Lei 13.775, sendo que a primeira delas, e também a mais recente, de 2004, versa claramente que, artigo 1º, as áreas situadas nos baixos dos viadutos e pontes do município, não utilizadas pela Prefeitura, serão outorgadas prioritariamente, mediante permissão de uso, a entidades de caráter social, filantrópico ou assistencial, sem fins lucrativos e organizações da sociedade civil de interesse público. Vai ter espaço para você falar também, não tem que for preciso. Outra pessoa vai continuar o texto, outra pessoa vai falar, o texto vai ser lido na íntegra. Vamos respeitar, se é 3 minutos para cada um, 3 minutos, ok. Mas o texto vai continuar sendo lido, fiquem tranquilos. Bom, dá licença aqui, só quero ouvir aqui, eu quero falar um pouquinho, porque para não ficar uma coisa muito... Bom, todas as reivindicações aqui, elas são legítimas. Eu acredito aqui que ninguém toque abaixo de viaduto
não é moradia adequada para ninguém. Entendeu? Então, o que... Calma. Bom, eu acredito o seguinte, e são duas coisas diferentes. Existe, sim, um déficit habitacional que tem que ser resolvido com moradia digna para todo mundo. Calma, eu estou falando. Bom, baixo de viaduto não é local de moradia, certo? O local ele vai proporcionar também atendimento assistencial, atendimento à saúde. Se você pegar, você vai ver. Não tá. Bom, deixa eu terminar. Por favor. Calma. Continua falando, continua. Calma. Fala e pronto. Fala, ninguém tá te impedindo de falar, fala. Posso falar? Pode, claro. Vai. Bom, a reivindicação da cultura, da cultura do Bexiga. Primeiro, o Bexiga não é bairro, é a Bela Vista. É distrito da Bela Vista. Você sabe por que chama Bexiga? Calma, deixa eu só explicar. Então, o edital, ele buscou de uma forma genérica atender meu senhor, deixa. Ele buscou de uma forma genérica atender o maior número de pessoas possíveis. Lógico que não é ideal. Agora, se vocês falarem para mim que o ideal é pôr todo mundo morar debaixo do viaduto, eu acho que não é essa. Eu acho que não é essa aqui a intenção é proporcionar. Calma, gente, por favor. O ideal aqui é proporcionar o cadastramento. Existe o cadastramento, existem programas. Bom, sim, mas o problema social ele não vai ser resolvido aqui, gente. É isso que eu estou querendo dizer. Gente, vamos. Se todo mundo. Pessoal, se todo mundo for falar ao mesmo tempo, ninguém vai ouvir ninguém. O companheiro estava dizendo que a gente não está ouvindo. Será que nós estamos ouvindo assim? De jeito nenhum, gente. Então vamos ouvir. Se nós quisermos continuar, senão fica, todo mundo vai falar ao mesmo tempo, ninguém vai ouvir ninguém. Meu amigo, você vai ouvir ou você vai falar o tempo inteiro? Então senta, não pode ser assim. Vamos esperar. O próximo, gente, vamos lá. Companheiros, o seguinte, o edital, ele procura o problema dos viadutos, aqui no caso da nossa região, mas principalmente a região central, nós temos mais de 50 viadutos, pontes e viadutos. Onde essas pontes cortam a cidade, esses baixios de viaduto, todos, eu estou falando esse aqui, eles ficam degradados, eles separam o bairro fica dividido no meio. O bairro da Bela Vista, ele ficou dividido ao meio. Ele foi cortado, ele foi desfigurado pelo corte do viaduto. Deixa eu terminar, gente. Deixa eu terminar até para estabelecer qual é o nosso debate. Eu não posso ficar. Não é porque você está discordando do que eu estou falando, ou você não quer me ouvir, que você está falando mesmo tempo. Vamos lá. Gente,
pela ordem de inscrição. Então vamos lá. Vamos dar continuidade ao seguinte. Aqui tem um edital de concorrência. Nós estamos no meio do edital. As pessoas podem falar mal do edital, criticar. Nós vamos estar tudo sendo gravado, todas as opiniões. Então é melhor que a gente ouça cada um para ser registrado. Porque se 10 falarem ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir registrar nada. Então, essa é a importância da gente falar de forma organizada. Não tem unanimidade. A gente não está preocupado de ser unânime aqui, e sim de ouvir todo mundo. Esse é o sentido dessa discussão de hoje. Então vamos lá. Quem é o próximo inscrito? Marília. Senhora, pode vir pra cá pra eu filmar ela falar, por gentileza? Obrigada. Bem, vou continuar lendo o texto que foi interrompido pelos 3 minutos de fala. O texto do edital diz que ele será baseado no decreto número 48.378/2007, que regulamenta os usos dos terrenos públicos nos baixios dos viadutos e que, de acordo com esse decreto, os gestores públicos poderiam ceder ou conceder terras públicas para interesses privados, via licitação. Porém, esse decreto, por sua vez, está baseado em 3 leis: 11.623, de 1994, a Lei 3.426, de 2002, e na sua vez está e na Lei 3.775, de 2004, sendo que a primeira delas, e também a mais recente, de 2004, versa claramente que o artigo 1º, as áreas situadas nos baixos dos viadutos e pontes do município, não utilizadas pela Prefeitura, serão otorgadas prioritariamente, mediante permissão de uso, a entidades de caráter social, filantrópico ou assistencial sem fins lucrativos e organizações da sociedade civil de interesse público, OCIPs, desde que essas apliquem a totalidade de suas rendas e suas atividades institucionais, para que nelas explorem o estacionamento de veículos ou instalem dependências das suas obras sociais ou beneficentes. Portanto, esse edital passa por cima da lei vigente, que está acima do decreto, ao propor uma concessão de área de baixio de viaduto para o setor privado, para que o setor privado explore comercialmente, ao invés de permitir seu uso, mediante a permissão de uso à sociedade civil já atuante no mesmo espaço. Já o artigo 2, o artigo 2º do Estatuto da Cidade, nos diz: a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as diretrizes gerais. Destacamos a 8ª: processo de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população. Mais uma vez repetimos, esse edital foi construído sem que fosse realizada nenhuma audiência pública, e sim, esse edital, nos moldes em que ele se apresenta, ele se mostra abertura para efeitos potencialmente negativos para o bairro do Bexiga. E para finalizar essas questões jurídicas, vale ressaltar que a Lei Orgânica do Município de São Paulo, no capítulo 1, sobre a política urbana, no artigo 148, diz: a política urbana do município terá por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, propiciar a realização da função social da propriedade e garantir o bem-estar dos seus habitantes, procurando assegurar, primeiro, o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do seu território. Segundo, o acesso de todos os seus cidadãos às condições adequadas de moradia, transporte público, saneamento básico, infraestrutura viária, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, e as oportunidades econômicas existentes no município. Terceiro, a segurança e a proteção do patrimônio paisagístico, arquitetônico, cultural e histórico. Quarto, a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente. Quinto, a qualidade estética e referencial da paisagem natural e agregada pela ação humana. No artigo 149 da Lei Orgânica,
O município, para cumprir o disposto no artigo anterior, promoverá igualmente, primeiro, o controle da implantação e do funcionamento das atividades industriais, comerciais, institucionais de serviços, do uso residencial da infraestrutura urbana. Completar só esse parágrafo. Corrigindo deseconomias geradas no processo de organização. Sendo assim, por mais que o edital cite algumas diretrizes que estão em acordo com a lei orgânica, ele deixa a critério do vencedor do edital cumpri-las ou não, interpretá-las em acordo com seus próprios interesses privatistas e não em acordo com os interesses públicos, e não leva em conta a deseconomia e o rasgo do tecido conjuntivo do bairro que a construção do viaduto provocou. Roderick, por favor. Boa tarde. Nós aqui presentes, trabalhadores da cultura, moradores dos baixios do Minhocão, nós não aceitamos esse edital que não foi consultado com a opinião pública. Nós não aceitamos esse edital que passa por cima da lei orgânica da cidade, na concessão dos espaços públicos, uma lei que é anterior à concessão dos espaços dos baixios, dos elevados da cidade, que primeiramente os espaços públicos têm que ocupar a função social e eles têm que estar direcionados à população, porque esse edital não vai costurar o Bexiga, como eles estão falando, não vai, ele vai segregar mais ainda o Bexiga, porque é um leilão livre para a iniciativa privada poder fazer as suas atividades lá presentes e não levar em consideração a cultura do bairro de Bexiga e os moradores que lá vivem, que vão ser despejados dali. Então é que fique claro aqui que nós aqui presentes não aceitamos o edital e nós vamos lutar com os meios jurídicos, com os meios populares para acabar com esse edital. Olha. Boa noite a todos, tudo bem? Seguinte, eu vou continuar lendo a última parte da carta que eles já começaram a ler, que é uma parte mais propositiva em relação... Oi, eu vou... Não, é o seguinte, só escute. Então, a gente faz um apelo urgente por cancelamento, para suspensão do edital de concessão de viaduto do complexo Júlio de Mesquita Filho, e que a subprefeitura, junto conosco, tome algumas iniciativas, junto com a sociedade civil, juntos, trabalhando junto. Não é que a gente não quer que a coisa aconteça, a gente quer, mas a gente quer pensar essas propostas junto. A gente não quer que elas aconteçam separadas. Então, quais são as nossas propostas? Uma audiência pública, pensante e concreta. Não uma audiência, uma série de audiências. Que consiste uma audiência permanente, um projeto piloto, com uma sustentação jurídica, para que a sociedade civil organizada, todas as vozes, os que querem que privatize, os que não querem que privatize, os que moram na rua, os que trabalham nos espaços, os que trabalham no entorno, que todos nós, a gente possamos, juntos, os moradores de rua, os atuadores culturais, descobrir, junto com os moradores, e os comerciantes que estão ali instalados nesse espaço, descobrindo juntos essa uma nova proposta. Então, levando em conta que cada trecho do viaduto são espaços distintos e que têm diferenças e que têm que ser escutadas essas diferenças de cada um desses espaços para que a gente possa realizar uma proposta concreta ali. A gente não pode esquecer que alguns trechos nunca tiveram a oportunidade, eles nunca foram efetivamente públicos, pois eles estavam fechados, o acesso ao público era restrito desde a construção do viaduto. Por isso, ali funcionou um estacionamento, seja durante a sessão de uso da Polícia Militar, ele ficou fechado durante muito tempo. Essa audiência pública será feita através de experimentações públicas concretas desses espaços.
seja com feiras, festas populares que atuem junto da população, cinema ao ar livre, práticas artísticas, sociais e culturais, palco de encontros, debates públicos sobre todos os assuntos que interessem ao bairro, também ações junto com a subprefeitura que possibilitem uma maior permeabilidade desses espaços, a retirada das grades que já estão sendo executadas, que já começou e agora está dando uma sequência, das cercas, dos muros que atrapalham ou indicam, impeçam a fruição pública desses espaços. Além de cuidados básicos que a subprefeitura e a prefeitura devem ter com qualquer espaço público, que é a limpeza periódica, varredura, poda das árvores, cuidado com os jardins e com as áreas verdes. Tudo que for preciso para que esse trecho de 11.550 metros quadrados possa ser experimentado pelo povo do Bexiga ou Bela Vista, aqueles que preferem chamar de Bela Vista, enquanto um espaço público, efetivamente público. A gente propõe também que, enquanto isso, a gente possa descobrir e criar juntos uma administração pública, outros modelos, outras maneiras de pensar uma parceria para a requalificação paisagística, para a requalificação urbana e ambiental, outras maneiras, outros modelos a serem criados para as parcerias público-privada, uma parceria público-público, eu só vou terminar esse parágrafo, tá? Público-público, onde a administração pública atue junto com os atuadores do bairro, dando suporte e infraestrutura para que essa requalificação ela seja feita pelos próprios atuadores, com investimento do dinheiro público de impostos que empresas pagariam à prefeitura, revertendo esses impostos em ações socioculturais previstas em lei. Ou seja, para que o setor privado deixe de ser o protagonista nos processos de construção da cidade, mas que o público responda por si e seja ele, o público, o protagonista, que define o futuro dos espaços públicos na cidade, não o dinheiro. O dinheiro é só um meio. Tem mais um pouquinho. Próximo, por favor. Você pode... Boa noite a todos, tá? Eu agradeço a participação de todos. Eu sou morador da Bela Vista, tá? Agradeço a participação dos membros aqui da Subprefeitura Regional da Sé. Agradeço também os nossos moradores, os moradores que as pessoas excluem, mas são moradores de rua, tem todo o valor, igual a todos aqui dentro, tá? Gostaria de falar sobre o seguinte, tá? Cultura sem desenvolvimento não anda. O desenvolvimento e a cultura tem que andar lado a lado, tá? Então, o projeto, pelo que eu vejo, o valor é significante, são 13 milhões. Então, a empresa que for optar pela construção desse espaço, ela vai arcar com lazer, cultura, desenvolvimento e também moradia, para que as pessoas também tenham esse direito. Há um projeto que a subprefeitura vem fazendo. Eu sou morador da Bela Vista. Mas você leu o edital? Eu acredito, com certeza, senão não estaria aqui falando. Agora, pensar só em cultura, sem desenvolvimento do bairro. Poxa, o que a cultura vem fazendo com os moradores de rua? Estão aqui, gente, necessitados. E aí? Ninguém faz nada. Então o projeto vem de encontro às necessidades de todos. Então eu acredito, sim, que vai ter melhoria para todos. O edital vem de encontro à necessidade de todos. Agora, pensar em cultura, sem ter inclusão social, sem pensar em moradia, sem pensar em desenvolvimento, é em vão. A gente tem que sim pensar em moradia, pensar em desenvolvimento, pensar também em cultura e lazer. Eu acredito que é isso que a subprefeitura me propõe. Gente, por favor, Luanda. Eu gostaria também de dar oportunidade para que essas pessoas aqui que se sentem excluídas venham comentar. Algum morador de rua vem aqui falar, é direito de todos, gente, é oportunidade de vocês. A cultura já foi falada, o morador também da região já foi falado. Acho interessante os moradores de rua virem comentar. Venha, pessoal, comente alguma coisa. Coloca seu nome na lista. Gente, vamos seguir a ordem. A gente abriu
alguns moradores aqui falaram, o pessoal da cultura falou, não está sendo dividido por setor. Quem quiser falar, faz a inscrição aqui com a Karen, por favor. Não tem nenhuma divisão, quem eu tenho que falar mais ou quem eu tenho que falar menos. É só fazer a divisão aqui. Agora, se não houver a ordem, ninguém consegue ouvir ninguém. Então a democracia já começa quando a gente respeita o direito do próximo. Doutorado em Planejamento Urbano na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Eu trabalho num projeto de pesquisa lá que monitora a política urbana de São Paulo. Então eu não vou falar do ponto de vista da cultura, apesar de eu também estar envolvida nisso. Eu queria falar que eu estive na reunião de apresentação desse edital que foi feita em fevereiro, e eu tenho de novo a mesma impressão que eu tive há 3 meses atrás, que quando vocês senhores apresentam esse edital e falam do que está sendo proposto, parece que vocês não conhecem o texto do edital, porque vocês falam de garantias de educação, de cultura, até saúde foi falado aqui, e isso não consta no texto do edital. O edital não garante de forma alguma a integração do bairro, ao contrário, o edital dá o direito do empreendedor de fechar com muros ou cercas todo o tabuleiro do bairro do Viaduto. Eu também queria dizer que eu não estou falando isso de uma perspectiva ingênua. Eu discuti esse texto de lei com advogados, com urbanistas renomados, professores. Então, eu me pergunto se é por má fé que vocês dizem que esse edital tem alguma capacidade de resolver o problema do Bexiga e oferecer de fato uma alternativa cultural, de integração, de lazer, alguma coisa que seja de fato para os moradores. Eu também queria contestar, vocês começaram uma audiência pública falando que estão aqui para recolher a nossa opinião, para pegar sugestões, para a gente contribuir com o processo. Isso não é uma contribuição com o processo, esse edital está fechado, a gente não foi chamado a contribuir, não teve sequer a tal da contribuição com as minutas, né, que a gestão tem feito, que você consegue dar sugestões para o texto antes de ser publicado. Ele foi publicado depois da apresentação de fevereiro, em que o Gustavo Partesani terminou falando que esse edital seria amplamente revisto. Ele foi minimamente revisto, as alterações foram mínimas, elas não valem sequer imprimir a segunda versão, porque as alterações são tão pequenas que não valeria a tinta da impressora. A minha proposta, a minha sugestão é que esse edital ele seja retirado da forma como ele está hoje, e se existe esse desejo de fazer um projeto bacana de transformação, porque eu acho que de fato ninguém aqui tem medo de mudança, não é que as pessoas não querem que o baixo mude, que acham que está bom, que está razoável desse jeito, eu acho que as pessoas querem participar dessa mudança. Esse edital precisa ser reconstruído com participação popular, de verdade, não desse jeito que está fazendo agora. Prazer, eu vim nessa reunião quase que por acaso e eu não estava a par do edital, então as minhas perguntas são preliminares e muito básicas. Assim. Antes, um parecer, eu trabalhei na Moca há mais de 10 anos com população de rua. A gente tinha um espaço cultural que fazia bastante trabalho inclusivo, e eu acho que o problema da população de rua não é um problema tão difícil de resolver. Né? Tem bolsa aluguel, tem moradias populares. Eu acho que qualquer empresário que venha investir poderia investir sim em moradia para a população de rua. Eu acho que não é uma coisa tão, quando a gente fala no valor de 12 milhões de investimento no que ele vai trazer, não seria um problema muito grande esse empresário atender uma população que eu acho que não deve ser tão grande assim. Eu acho que seria fácil. Mas as minhas perguntas são mais básicas, assim. Quantas pessoas se inscreveram no edital? Não tem inscritos ainda. Houve procura. Vamos só anota e depois vem. Não, deixa, fazer um bate, tá simples. As minhas perguntas são simples, eu tenho de baixo. Quantas pessoas se inscreveram no edital? Tá, então, assim, primeiro, porque eu queria saber se as pessoas interessadas pelo edital também trouxeram os projetos, né? Porque talvez o anseio das pessoas aqui está
pelo que eu vejo, eu não tenho os proponentes do que vai ser. Tá todo mundo assim, deliberando a partir do edital, mas as propostas concretas, ninguém está deliberando. E, embora eu concorde que o edital poderia ser participativo, se pelo menos os projetos tivessem sido apresentados, talvez tivesse um pouco mais de segurança para as pessoas, né, esse projeto com todas as avaliadas. Mas se ainda não teve escrito, acho que não tem como, né? Então, a outra pergunta seria justamente essa: quando que seria feito essa apresentação desses projetos escritos no edital para as pessoas? Não vai ser debate público da proposta, quem pagar mais leva, é isso que está escrito. O projeto não é o critério. Agora vou passar a mesa para as considerações em relação a essa primeira metade dos questionamentos. Gente, é o seguinte, eu ouvi todo mundo aqui. Então, e aqui todos os companheiros aqui da mesa também ouviram. Né? Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, que vocês ouçam, mesmo discordando, e depois façam inscrição de novo e a gente debate os vários temas que o edital aborda. Primeiro, o problema da utilização dos viadutos aqui na nossa região, o decreto, que é o que ninguém aqui falou sobre o decreto, acho que no documento se refere ao decreto, e no decreto tem da utilização de baixios e viaduto, né? Ele fala que, pela ordem, quando não se tratar de exploração comercial, que está na ordem de prioridade são entidades sociais, que têm alguma atividade social. Então, em relação a isso, nós concedemos, isso não precisa de concorrência. Para ceder para uma entidade social, nós não precisamos de concorrência pública. Se demonstrar que for um programa social, um trabalho social, o subprefeito ele tem esse poder de destinar esse ou aquele viaduto para a entidade social. Um exemplo, nós entregamos um baixio de viaduto aqui na 9 de julho à Associação Estadual dos Moradores em Situação de Rua, que é um programa que se chama o seguinte, Resgatando Vida através da Música. Um programa interessante, através da música, através da cultura, resgatar essa vida em termos de perspectiva. É um baixio de viaduto que nós entregamos para uma entidade social, não precisou de concorrência nenhuma, porque tem uma finalidade social, não tem finalidade lucrativa e comercial. O outro baixio de viaduto que nós também entregamos para uma entidade social foi ali o baixio do viaduto Pedroso. Tem um trabalho, a Associação Nacional dos Moradores em Situação de Rua, nós entregamos esse viaduto para realizar oficinas no sentido de incorporar algum trabalho, alguma atividade, esses moradores em situação de rua. E também um apoio, deixa eu terminar, gente. Deixa eu falar, gente. Depois aqui se inscrevam e debatam. Gente, você pode falar depois de novo. Mas você está dando um exemplo que não é real. Tá bom, então vamos lá, gente. Deixa eu falar. Todo mundo já falou. Foi feita a concessão. Você pode ir lá na prefeitura, foi feito, publicado no Diário Oficial. Se está sendo mal utilizado, são outros 500 que nós temos que fiscalizar. Você está dizendo que não está... Gente. Aí fala que é educado esse povo, né? No outro, fala que é educado. Gente. Pode ouvir. Estou dando um exemplo, gente. Não é possível assim. Eu ouvi todo mundo. Eu ouvi, gente. Então tem lá uma associação nacional, tá? Reconhecida, pode ser que não seja reconhecido por todos, isso, na sociedade é assim, às vezes uma parte reconhece, outra parte não reconhece, mas tem uma finalidade social, tá? E alguns viadutos, por exemplo aqui, esse viaduto mesmo, o Júlio de Mesquita,
ele estava sendo utilizado como estacionamento da Polícia Militar para carros particulares da Polícia Militar. Vocês lembram? Que era uma coisa ociosa e horrível, que não agrega nada. Estacionamento não agrega nada em termos de baixio de viaduto. Então nós tiramos aquele estacionamento. Tiramos o outro lá embaixo na 9 de julho, que também era um estacionamento. Que tinha, quando nós chegamos aqui, ele vinha com a seguinte, vinha como um pretexto de ter uma atividade social, a Associação dos Teatros, numa outra gestão, conseguiu aquela concessão e explorava o estacionamento, não é? Nós retiramos aquele estacionamento também de lá. Não, nós entendemos que estacionamento não agrega nada, não leva gente, não leva povo para aquele local. Fica aquele local deserto, fechado, com grades, não é? E não leva nada. Nós derrubamos as grades das praças. As praças aqui eram tudo cheio de grade. Nós derrubamos essas grades para que a população pudesse utilizar melhor esses espaços públicos. Então, o que eu estou dando esses exemplos aqui, não vamos colocar, quer dizer, eu acho que divergência em relação ao edital, a utilização desse viaduto, que não deveria ser dessa forma, tudo bem. Mas dizer que nós estamos privatizando os espaços públicos, ao contrário. Aquela praça Raguer Bischoff, que derrubamos a cerca que tinha lá, está melhor. Colocamos bancos. Deixa eu terminar, gente. Mas eu tenho que... Quando se pediu os exemplos concretos daqui, e de não falar de outras experiências fora da cidade. Gente. Em todo lugar que você derrubou, você mandou alguém para algum lugar? Gente. Em todo lugar que você derrubou, você mandou alguém para algum lugar? Não é tirar as pessoas do local. Isso não se propôs tirar as pessoas do local. O que nós tiramos a cerca para que as pessoas adentrassem melhor aquele local. Essa ideia de que a segurança dos estados... Gente, se é possível, eu ouvi. Não, mas, gente, eu ouvi. Se a gente não ouvir, eu não vou aproveitar nada da fala de ninguém. Eu ouvi o texto, tem muita coisa interessante no texto. Agora, se eu já de antemão falo que porque a pessoa que está falando eu vou discordar, então eu não aproveito nada. Então, eu acho assim que o debate, o sentido de dizer, por exemplo, que nós estamos sendo surdos, não ouvindo nada, não é verdade. Tanto é que nós modificamos o edital e dilatamos o prazo. Se quisesse, nós, do ponto de vista legal, gente, deixa eu terminar, depois vocês voltam ali, contestam, não tem problema. Se nós quisermos, do ponto de vista legal, poderia ter feito já. Nós não fizemos. Por quê? Dá licença. Gente, eu estou falando, vocês vão lá, falam, contestam. Então nós fizemos, você pode dizer o seguinte, poderia ouvir mais? Sempre poderia ouvir mais. Sempre poderia considerar mais esse ou aquele elemento que não foi considerado. Mas nós procuramos, dentro da preocupação, de também o seguinte, aqui foi o companheiro aqui, o último que falou, ele perguntou, mas quantos interessados já se apresentaram para concorrer a esse edital, a ocupar aquele espaço, a orientar a ocupação daquele espaço? Até agora, nenhum. Não, gente, está no prazo. Ele está no prazo, até 31. Pode aparecer, até o último dia, pode aparecer o interessado. Mas não é fácil. Não é fácil porque é o seguinte, tem contrapartida. O sujeito, o interesse do comercial, o interesse do sujeito que tem dinheiro, que quer especular, ele quer botar um caixa ali e recolher dinheiro. Só que o edital condiciona uma série de coisas que talvez não tenha tanto interessado porque ele está bastante condicionado. Ao contrário do que vocês falaram. Então ele tem bastante condicionantes, que isso dificulta o aparecimento de interessado. Então, ao longo a proposta é o seguinte, é uma concessão de 10 anos,
o interessado, ou o consórcio de interessados, teriam que incorporar, tanto em termos de estrutura, como melhoria do entorno do bairro, melhoria as calçadas, arborização, iluminação, está dito no edital. Ele teria que incorporar ao longo dos 10 anos 12 milhões, sendo 2 milhões na proporção dos 10 para 2 de melhoria no entorno, está dito lá. Não é? Então esse porque o que nós achamos é o seguinte: do jeito que está, não está bom. Não está bom. Para a cidade não está bom. A proposta do edital é de tentar melhorar aquele espaço. Pode não conseguir porque não aparecer interessado. Pode acontecer isso. Tá certo? O problema, vocês disseram o seguinte, que o terreiro coreográfico, como se a gente não tivesse reconhecido. Vocês foram até a subprefeitura e nós concedemos a realização das atividades ali naquele espaço. E por que não se falou dele? Não, quem disse que enquanto não se faz esse processo, tem que ser utilizado o mais amplamente. Ele é ocioso, precisa ser mais ocupado, não menos ocupado. Mas então, vale. o que nós estamos, a proposta da subprefeitura e da administração é ocupar mais e melhor os espaços públicos, com pessoas as mais variadas, o público em geral. Então isso tem sido feito na cidade e no caso aqui da subprefeitura da Sé. Vocês podem, mas isso não foi consignado, isso teria que ser melhor garantido, ser mais amarrado, esse aspecto, aquele outro. Tudo bem, então tem que botar defeito no edital e apresentar a proposta de qual o item ou aspecto que deveria ser mais amarrado. Do jeito que está, já não está fácil aparecer interessado. Primeiro, porque nós estamos numa situação econômica que é crítica, do ponto de vista econômico, vocês estão vendo aí o Brasil, não é? Vocês estão vendo as prefeituras sem recurso, tem algumas prefeituras aqui na Grande São Paulo que não estão conseguindo honrar com o compromisso de pagar os seus funcionários. Vocês acompanham toda essa discussão da dívida dos estados com a União, que não vão conseguir honrar, não é? Então, dentro dessa situação, e pensando em... Você pode falar o que eu estou falando aí, mas aqui é o seguinte, eu ouvi todo mundo e não considerei que é demagógico isso que vocês falaram, tá certo? Todos que falaram aqui apontam questões importantes, não é? Às vezes de um jeito para cá ou para lá, mas todos apresentam algum aspecto que nós devemos ouvir. Então, o sentido aqui do nosso debate é esse, não é de piorar ou aquela ocupação. Então, nós fizemos isso, estamos retirando mesmo aquela grade, aquele alambrado que estava todo caído, daquele último trecho do viaduto, nós estamos tirando, porque aquilo não cumpre, era a parte que poderia ser jardinada, com gramado, porque tem uma área que pode ser ensolarada, então isso não estamos fazendo, não é? Independente se vai dar certo isso ou não, que isso pode não dar certo. Então nós não podemos ficar só buscando um objetivo sem levantar, às vezes um objetivo maior, ou que daria uma situação melhor para aquele espaço, e não ver as outras propostas intermediárias já em prática, porque um edital desse pode demorar um certo tempo e nós não podemos deixar o espaço sem uma maior utilização, com mais eventos, mais atividades. Eu acho que esse é o pensamento que nós temos. Tanto é que nessa gestão, a quantidade de eventos que nós realizamos nas praças públicas, mesmo agora, recentemente, o Carnaval de Rua, que deu uma outra cara para São Paulo. Quer dizer, São Paulo tinha aquela pecha de cidade sisuda, não é? Sem humor, e esse tipo de organização, a partir já do ano passado e agora nesse, acabou se firmando essa visão de você ter que ocupar mais e melhor, com uma certa organicidade, o espaço público, e isso nós estamos fazendo. Então esse é o sentido que nós estamos perseguindo também no edital. Podemos não conseguir
por conta, às vezes, pode o interessado querer apenas um interesse comercial e que não estaria de acordo com o nosso edital, porque aqui se exige uma qualificação, um projeto adequado, que tem uma série de amarras que teriam que ser contemplados. Alguém mais aqui queria responder? Gente, tudo não é só o problema, tem o problema das pessoas, mas isso tem que ser tem a questão habitacional, nós precisamos resolver, é um problema sério aqui no caso do centro da cidade, e nós precisamos ter proposta a partir da Secretaria de Habitação, que nós temos que envolver nesse debate para dar um andamento sério para o problema habitacional. Vamos lá. Em relação ao pessoal do teatro, a gente vê o edital permite que o teatro. Em relação à questão do teatro, o edital permite que junto o teatro fique com consórcio com outras empresas e continue desenvolvendo o trabalho lá. O edital, é claro, não é direcionado ao teatro, mesmo porque se fosse direcionado ao teatro, aí sim o edital seria viciado, irregular. O edital ele permite desenvolver tanto o teatro como outras atividades culturais. Se o teatro tem interesse, ele se consorcia e no desenvolvimento continua lá. Bom, a legislação aí que vocês citaram, ela tem como critério o maior valor. Calma. Posso? Quando você falou, eu ouvi. Bom, quando foi elaborado o edital, nós tentamos colocar todas essas diretrizes para que elas norteassem a comissão, para que se escolhesse a melhor forma para aquele local. Então, tem que haver a integração de espaços, tem que melhorar o passeio público, tem que melhorar a iluminação, tem que trazer segurança para o local. Então, são coisas que não adianta o cara vir com os 12 milhões e falar, eu vou colocar um estacionamento aqui que está fora. Ele tem que trazer o dinheiro, mas ele tem que cumprir todas as coisas que estão aqui. É essa a ideia do edital. Não é o dinheiro em si. Lógico que o dinheiro, porque a legislação exige que a legislação exige que seja o maior valor. Agora, só o maior valor não é o objeto aqui. O maior valor sim, porque a lei exige, mas ele tem que trazer toda essa requalificação do espaço, remodelação do uso, ser atrativo para a comunidade, trazer estrutura, até aqui ó, o item 1.7, a requalificação prevê estruturas arquitetônicas convidativas que possam... Um minutinho só. 1.7, do novo. A requalificação prevê estruturas arquitetônicas convidativas que possam abrigar programas públicos ou de interesse público, ambos com um atrativo de fluxo de pessoas, como bibliotecas, postos de informação, anfiteatros, áreas esportivas, projetos sociais, entre outros, voltados ao público infantil, infanto-juvenil, adulto e da terceira idade. Que eu estou propondo. Gente, o que eu estou propondo é o seguinte:
É um problema, eu estou propondo. O que eu estou propondo é o seguinte, que nós encaminhemos essa questão da habitação das pessoas, da moradia das pessoas, que nós encaminhemos esse pleito. O meu compromisso é de levar isso ao secretário de habitação, tá certo? Marcarmos, retornar isso, se for, vamos tirar uma comissão, vamos lá com o secretário, tá certo? Para dar um encaminhamento a isso, depois nós voltamos e fazemos uma reunião específica com as pessoas que moram lá. Essa que é a proposta, tá bom? E posso pedir uma gentileza para vocês? Visitem lá, entrem, pisem lá, antes de tudo. Pisar lá é muito importante. O silêncio é bem-vindo. Vamos, meu amigo, você tem que estar passando, você já está passando um minuto. Eu não estou com silêncio para falar. Não tem fala. Se não tem discussão, não tem fala. Acho que não dá isso. Quem mandou não fazerem mais audiências? Vai ficar aqui, todo mundo. Ué. Ah. Não, vocês querem. Vai, volta aqui. Volta. Solta a boia. Vamos, pessoal, deixa ele falar. Agora tá, deixa. Deixa ele falar. Solta a voz, volta. Eu vou pedir uma colaboração para a mesa e para a plateia. Desculpe, plateia não. Para nós, pessoas, moradores, o silêncio. Aê! Depois vai ser feriado. Eu não tenho silêncio assim, não está sendo ouvido. Deixa ele, pessoal. Fala, Eu vou pedir aqui no salão, por gentileza, quem está presente, silêncio. Você pode me dizer que eu tenho vício de querer falar sozinho, mas eu acredito que o ritmo de comunicação impede a boa compreensão. Eu acho que isso é o máximo que vai rolar. Vai lá. A gente vai ouvir. Falando aqui, e esse nível de comunicação é o máximo que eu vou conseguir de silêncio. Eu estou em dúvida se eu arrisco. Arrisca, a gente quer te ouvir. Eu não gostaria de estar sozinho aqui no microfone. Gostaria de pedir que você chegue do meu lado. Dona Fátima, por gentileza. Diz. Eu vou pedir conta antecipadamente se eu ultrapassar todos os minutos cronometrados. Porque 3 minutos nós temos. Eles, com todo o cabedal de conhecimento, não têm prazo estipulado para falar. Isso já é uma relação desigual. Segundo lugar, estamos abaixo do nível deles. Eles estão no nível superior a nós. E nós não estamos conseguindo fazer silêncio para nos dormirmos. Nós estamos muito desorganizados.
Albert Einstein já dizia que todos os pontos de vista estão certos. Eu escrevi um pequeno texto, mas antes eu gostaria de me apresentar. Tenho 52 anos na sétima cidade. Me sinto relativamente constrangido, porque eu estou reconhecido como morador de rua da cidade que eu nasci. Isso para mim é equivalente a sair na capa de notícias populares, porque tem mais de 30 anos é o que a gente chama de edificação. Então, eu sou equivocadamente reconhecido como morador de rua, porque ninguém mora na rua. A rua é um lugar de passagem e de manifestação. Obrigado pelo silêncio de quem já está em silêncio. Bom, agora para mim está fácil avaliar, porque eu tenho papel na mão. Tornou-se realidade a partir do momento da impressão. O original. Este, para mim, é o processo necessário para a minha consciência do que está sendo proposto no projeto do Complexo Júnior de Mesquita Filho. Recomendo que cada um daqui procure ler o que foi elaborado e já discutido. A proposta com maior valor de investimento será contemplada, é o que diz o edital. Então, para quem não sabe o que é neoliberalismo, sugiro esta leitura e procure seus vizinhos para trocar ideias e ideais sobre o que será legal ter instalado pelas PPPs, parcerias público-privadas, nestes espaços que não estão ociosos. Puxa vida ali. Eu sou dos sobreviventes ali. Eu não vivo ali. Eu não moro ali. Eu ocupo um espaço. Além das baratas, ratos, gatos, pernilongos, estão outros tipos de animais que ali se instalaram. Seres humanos racionais como eu. Sim, é necessário agendar uma visita técnica para comprovar o que estou dizendo? A minha proposta: comprometimentos do ente público, do ente privado, do ente do terceiro setor e do ente do setor 2,5. Alguém aqui, permita-me, eu vou direto ao assunto. O setor 2,5, para quem não sabe, é um novíssimo setor reconhecido da economia brasileira e mundial que não tem nada de novo. Trabalha com negócios sociais. Se são negócios, o objetivo é lucro. O comprometimento das pessoas que moram no entorno.